Aí você escreve assim 3 palavras, solta na ficha, né? Escreve a ficha, aí aspira uma ampola, aí depois volta, escreve 2 palavras, aí pega, se levanta, se deita, fica parado, aí mexe o braço aqui, conversa. É uma coisa assim incontrolável, é algo angustiante, assim, foi uma das piores experiências que eu já tive como paciente, né? Fala, meus amigos e minhas amigas, hoje eu vou conversar sobre um dia que eu tive uma síndrome extrapiramidal. Como é, Thiago? Síndrome extrapiramidal. Pois é, quando a gente toma alguma medicação e você fica meio angustiado, você fica querendo se mexer, sabe? Você não consegue ficar parado, você senta, levanta, quer tirar a camisa, aí depois tira o sapato. E foi justamente isso aí que aconteceu comigo. Eu não sei se já aconteceu com você que está assistindo esse vídeo. Se aconteceu com você, se você já tomou alguma medicação e começou a dar esse piripaque do Chaves aí, comenta aqui embaixo, fala o que aconteceu e qual foi a medicação que você teve, que desencadeou a síndrome extrapiramidal. Tem uma medicação que causa muito isso, que é o Plasil. Tanto é que cada vez mais o Plasil está sendo menos usado, porque ele tem esse colateral, né? Existe a chance do paciente receber o Plasil e começar a ter um distúrbio ali da movimentação, né? Ele começa a ficar angustiado e ele não consegue ficar parado. É impressionante. Quando eu tive esse problema, eu comecei, no começo, eu vou contar a história do começo aqui. Naquela época, eu trabalhava muito, todos os dias, e fazia plantões ininterruptos, de segunda a segunda, trabalhando. Estava numa fase assim super empolgante e intensa de trabalho. E teve uma semana que eu fiquei doente. Eu adoeci, fiquei meio mole, né, meio querendo gripar e tal. E aí cheguei no trabalho bem borocochô, né? Bem cabisbaixo, cansado, né? Querendo deitar toda hora. E aí eu tive a excelente ideia de fazer um sorinho lá no hospital que eu trabalhava para receber essas medicações do soro, dipirona, um anti-inflamatório, um corticoide, até o próprio soro também para fazer uma hidratação, já que eu estava sem me alimentar muito, não tinha tomado café da manhã. E aí eu fui fazendo a união dessas medicações nesse soro, né? Dá para fazer várias medicações num soro de 500. E aí eu lembro que eu coloquei dipirona, 2 gramas, coloquei dexametasona, que é um corticoide, 10 miligramas, também coloquei um anti-inflamatório, um Profenid, e eu tava meio enjoado, né? Tava meio assim, sem vontade de me alimentar, não tinha tomado café da manhã, e eu adicionei algumas medicações antieméticas, e não foi o Plasil. Eu coloquei a ondansetrona, que é popularmente conhecido como Vonal, coloquei 8 miligramas e coloquei uma bendita substância chamada de droperidol. O droperidol é um antipsicótico e é uma medicação bem forte, ele é similar ao Aldol e ele possui algumas características aí que não são tão desejadas, né? E ele tem a possibilidade de causar sim a síndrome extrapiramidal. Maravilha! Sentei, um amigo meu lá puncionou minha veia e começamos a correr o soro. Quando chegou na metade do soro, eu olhei assim, comecei a ficar estranho, né? Me senti meio diferente assim. Aí me levantei, me senti uma angústia, né, para levantar e fiquei balançando o braço, aí sentei de novo. Aí, faltando uns 200 ml para acabar o soro, eu não estava bem mais. Eu já parei o soro e tirei. Eu falei, rapaz, esse soro não está fazendo bem não, não estou me sentindo bem não. E aí eu comecei a ficar estranho, né? Comecei a sentir vontade de tirar a camisa, mas não tirei. Aí depois eu queria tirar o sapato, tirei o sapato, tirei a mesa, a meia não, a mesa não, a meia. Aí eu, que danado é isso, né? Aí me sentei, aí vou me deitar. Aí deitei, virava para lá, virava para cá, eu quero me sentar. É sentado, quero ficar em pé. Ficava em pé. Aí não, agora eu quero sentar. Aí você fica assim, angustiado. Você não consegue ficar 5 segundos olhando aqui para um negócio parado. Você não consegue. E aí eu percebi, não acredito, eu estou tendo a síndrome extrapiramidal. E para mim eu já sabia o que era, né? E nunca tinha tido na vida, mas já tinha visto alguns pacientes terem essa síndrome extrapiramidal. E realmente essas substâncias, o droperidol e principalmente o Plasil, que é a metoclopramida,
elas causam a síndrome extrapiramidal. E eu realmente estava tendo esse problema. Isso aí eram as 8 horas da manhã, sendo que eu estava no trabalho, né? E aí os colegas começaram a me zoar. Todo mundo olhou pra mim, que é isso, pô, tá ficando doido? Que agonia é essa daí, pô? Fica quieto aí. Eu, não, bicho, eu tô aqui, acho que eu tô tendo síndrome extrapiramidal. E eu tentava manter o controle ali, mas você não consegue, você fica mexendo, né? Uma angústia assim que você fica uma pessoa totalmente inquieta. E eu passei a manhã inteira com esse problema. Eu fiz anestesia, aí você escreve assim 3 palavras, solta na ficha, né? Escreve a ficha, aí aspira uma ampola, aí depois volta, escreve 2 palavras, aí pega, se levanta, se deita, fica parado, aí mexe o braço aqui, conversa. É uma coisa assim incontrolável, é algo angustiante, assim, foi uma das piores experiências que eu já tive como paciente, né? Como nesse dia eu era paciente também, apesar de estar trabalhando ali no hospital como anestesista, eu também estava sendo um paciente ali. E eu digo a vocês, meus amigos e minhas amigas, eu acho que só foi passar ali por volta das 2, 3 horas da tarde. Ou seja, eu fiquei desde as 8 da manhã até 3 horas da tarde sofrendo, bem quieto, bem me mexendo, né, com essa questão da síndrome extrapiramidal. E foi um fato que me marcou muito. Depois desse dia, eu comecei a ter muito mais empatia com os pacientes que apresentavam esse problema. Hoje em dia, eu procuro evitar ao máximo o Plasil, que é a metoclopramida, e também evitar ao máximo o droperidol, que foi aquela substância que já trouxe esse colateral para mim. Então, no lugar do Plasil, eu faço ondansetrona, Dramin, outras substâncias que também ajudam na antiemese, mas que não tem esse potencial de causar o colateral, que é a síndrome extrapiramidal. Então, se você achou legal esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, isso me ajuda muito a desenvolver aqui no YouTube. Se você gosta de conteúdos relacionados à sedação para intubação, para manutenção de tubo orotraqueal, no link da descrição tem o nosso manual prático de sedação avançada, o meu primeiro livro. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa história. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!